Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Virgínia e este é o Fala Xiinhá. Subi para o meu quarto para gravar a palavra e, mesmo assim, que vila movimentada. Espero que você esteja bem, na paz do Senhor. Sinta-se abraçado por mim. Você aí de Portugal, Céia, Nando, Tiago. São Paulo tem tantos, lembrei do meu amigo Carlos. Santa Catarina, quanta gente de Santa Catarina. Deu um branco em mim, mas no Sérgio, a esposa dele. Tantos do meu Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Nordeste, dos quatro cantos do meu país e aos visitantes de fora do Brasil. Que nosso Deus os visite com suas bênçãos e que você possa sentir a paz do Senhor. Hoje estou colocando aí um vídeo de tricô, a primeira parte. Espero que goste. E ainda resolvi falar um pouco sobre o amar o próximo. Você sabia que este foi e continua sendo um mandamento de Jesus? Em Marcos 12, 30 e 31 ele diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. São os dois maiores mandamentos. Então, se você amar a Deus, você pode também amar o próximo. O amor tudo pode, né? Muitas vezes não damos o devido valor para este segundo mandamento. O que percebo que muitas vezes, ao invés de darmos suporte, nós suportamos nosso próximo. E às vezes nem suportamos. Porque chega num momento, principalmente se este nosso próximo é uma pessoa difícil de se lidar, em que cansamos das mesmas reações, das mesmas grosserias, da falta de simpatia, da falta de empatia, até de maus tratos. Tem muitas pessoas que maltratam as outras com palavras, com a língua. Diz que a língua é um veneno mortífero, né? Muitos são agressivos, até maldosos. E então, desistimos daquela pessoa, colocando todo o nosso testemunho de cristão a perder. Bom, eu fui secretária financeira, trabalhei no salão e amava o que eu fazia, mas eu sei que tratar com pessoas não é fácil. Eu sempre digo que cada pessoa tinha que nascer com um manual, porque totalmente uma diferente da outra. E realmente há situações muito difíceis. Às vezes Deus coloca pessoas muito difíceis no nosso caminho. Mas Jesus disse para que amemos. E isso então significa tratar os outros com o mesmo respeito, cuidado e compaixão que gostaríamos que tivessem conosco. O problema é amar quando não recebemos amor. O problema é tratar bem quando não somos bem tratados. E aí que está a diferença. Amar não é uma troca, tu me ama e eu te amo. Eu, como cristão, devo amar, mas eu creio que o amor é uma via dupla. Não deve, mas é. Por isso que muitos que amam e não são amados vão perdendo o amor, porque cansam em somente dar e não receber. Mas o ser cristão é justamente isso. Dar sem receber. E não é fácil. Às vezes realmente cansamos de lidar com o próximo. Mas temos Jesus para aliviar e ajudar a carregar as nossas cargas. É difícil quando pisam na bola contigo, quando te maltratam, né? Quando não fazem aquilo que tu quer. Tu amar, tu compreender. Sabe? Nós cristãos temos que ser como um juiz no meio de campo, né? Porque é um jogo, é uma disputa, e a nossa luta é contra principados e potestades, não contra as pessoas. E nós temos que sempre amenizar as coisas. Como então eu posso amar meu próximo se ele é uma pessoa tão difícil? Para começar, devemos desejar o bem dele. Desejar para o próximo o mesmo que desejamos para nós, né? Nunca amaldiçoar, sempre abençoar.
ajudar com suas necessidades, amar ao próximo ao ponto de não fazer acepção de pessoas. O fulano eu amo, ciclano de jeito nenhum. Nós precisamos ter empatia, compreender o que acontece com aquele próximo difícil. E isso nem sempre é fácil, mas Jesus nos ajuda, é só querermos amar. Você já ofereceu ajuda para alguém que não quis? Eu já. Mas devemos mesmo assim oferecer ajuda. Isso é se preocupar com as necessidades do próximo. Muitas vezes a gente dá um conselho, uma coisa, tu tá entrando na minha intimidade, na minha privacidade, isso, aquilo. A gente quer ajudar e não entende. Mas mesmo assim, a gente deve oferecer. Tu quer que eu te ajude? Eu penso assim, tu quer meu conselho? O problema é que às vezes a gente vai dando conselho se não pediram, né? Mas o oferecer ajuda, dar conselho, é demonstrar compaixão. E isso também no perdoar. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Às vezes a gente não pode orar ela inteiro se a gente não perdoa. Devemos pedir ajuda para o Senhor, que Ele nos ajude. Ele ajuda a perdoar, né? E tudo que a gente pode ajudar o próximo, a gente deve fazer com humildade, ser manso. Moisés foi um exemplo. Mesmo sendo da posição de um príncipe, ele foi humilde e tudo que enfrentou com o povo no deserto deu para ver que foi manso. Já comentei aqui algumas vezes, né, que a gente tem um grupo de oração. Aliás, também temos um grupo de oração, um grupo de células onde a gente aprende a palavra, um ensina o outro, né? E muitas vezes a gente está acostumado a dar palpite, a opinar, mas nem sempre a pessoa quer. Mas nós, como cristãos, também temos que entender que a gente, deve, conforme a palavra, ajudar o próximo. E a gente quer ajudar o próximo. E daí eu sempre digo nesse grupo, a gente suporta 9 vezes, na 10ª pisa na bola. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele era muito manso e quando não foi, que ele bateu na rocha, onde era somente para falar para a rocha, ele perdeu a entrada na terra prometida, morreu antes, somente a viu de longe. E Moisés recebia sabedoria de Deus e com isso ajudava e aconselhava uma multidão. Precisamos entender que Deus nos colocou neste mundo para um propósito e o primeiro é sermos semelhantes a Jesus. Amar o próximo é ser semelhante a Jesus. Amar o próximo também é orar, jejuar por ele. Sim, isso é amor. Também se alegrar quando ele está alegre e chorar com aquele que chora. Somos realmente chamados para amar como Jesus amou. E ele amou muitas pessoas difíceis. E assim, se a gente pede forças ao nosso Senhor, nós conseguiremos dar suporte e também suportar o nosso próximo. E logo Jesus poderá ser conhecido através do nosso amor por aquele que às vezes nem nos ama. Tem enfrentado situações difíceis, com pessoas difíceis? Peça ajuda, Senhor. E não pense que vai ser fácil, mas o Senhor vai nos ajudar. Senhor, nos ajuda a ser semelhante a Ti, a amar sem reservas, sem julgamento. E perdoa, Senhor, quando pecamos nisso. Quantas vezes a gente julgou, quantas vezes a gente não deu suporte, quantas vezes a gente só suportou, empurrou com a barriga, como a gente diz. Quando se trata de ser humano, tu entende, né, Deus? Que é difícil. Mas isso não nos livra da responsabilidade de amar nosso próximo. Precisamos de muita graça, muito da tua ajuda. Porque nós muitas vezes também não somos fáceis de lidar. E muitas vezes a gente não consegue nem amar a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, para não estarmos em apuros quanto a este mandamento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Socorro e obrigada. Amém.
Olha aqui pra mim. Oi. Tu é nosso querido. É nosso querido. Ele é tão querido, gente. Bom, tricô não dá para fazer com muita pressa. Então eu continuo no próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Deus te abençoe. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, tchau.